Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o porquê de nós não conseguirmos fazer aquilo que a gente se propõe, sejam metas, planos, objetivos e principalmente hábitos, e como que a gente pode corrigir isso. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente conversa bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. O livro que eu trouxe para a nossa conversa hoje é A Educação da Vontade, do Jules Payot. Eu sei que esse livro, talvez para muitos, não tenha um título muito chamativo, mas pessoalmente é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Para que a gente consiga desenvolver aqueles pontos que eu trouxe no início do vídeo, é muito válido a gente buscar entender a ideia geral do livro, né? Então, o autor, ele traz uma crítica muito forte à vontade fraca, a essa fraqueza da vontade nos jovens estudantes. E esse livro, ele realmente tem um foco maior para falar da vida de estudos, mas praticamente tudo que ele traz aqui serve para qualquer área da nossa vida. Então, a vontade em si, ela é uma potência da nossa alma. É ela que nos move a fazer as coisas. E quando uma pessoa tem essa vontade fraca, essa vontade mal educada, é uma pessoa que, no lugar de se deixar guiar por princípios, por valores, por coisas sólidas, na verdade só faz aquilo que dá na telha dela. E por que que isso é um problema? Porque a gente tem que lembrar que nós, seres humanos, nós temos uma inclinação natural a sempre buscar aquilo que é mais cômodo, e justamente um dos pontos que o Peyo levanta é o fato da preguiça ser um veneno, porque ela nos impede de nos desenvolver. E para quem ainda duvida, né, para quem ainda acha que a preguiça é só é preguiça, tá tudo bem. A gente tem que lembrar de algo que nós já conversamos em um vídeo anterior aqui no canal, de que nós não somos aquilo que os outros pensam, mas também não somos aquilo que achamos sobre nós mesmos. Mas a gente é aquilo que simplesmente fazemos. Ou seja, não adianta ficar na frente do espelho com palavras de afirmação, repetindo: eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa muito boa, que merece o mundo, sendo que você trata mal qualquer pessoa, sei lá, necessitada na rua. Então, quando a gente se deixa comandar por essa preguiça, por essa vontade fraca, nós estamos nos impedindo de desenvolver a nossa personalidade, de melhorar de fato. E isso é algo muito pesado de se pensar, né? Porque a preguiça, ela mata a nossa personalidade, porque ela nos faz sempre escolher, sempre optar por aquilo que é mais cômodo, por aquilo que é mais fácil. Isso também nos impede de experimentarmos alegrias mais genuínas na nossa vida, porque é fato que todas aquelas alegrias mais profundas, mais duradouras, elas vêm desse esforço. E a pessoa que se deixa dominar pela preguiça, não busca educar a própria vontade, é uma pessoa que sempre vai se contentar com alegrias muito superficiais, muito passageiras, porque nós estamos sempre querendo fugir do esforço. De uns tempos para cá, o pessoal tem defendido uma ideia maluca de que liberdade é você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Mas isso está muito mais próximo, na verdade, da libertinagem. A liberdade é você conseguir falar sim, mas também conseguir falar não para alguma coisa. Então, dando um exemplo bem besta aqui. A pessoa que acha que é livre porque ela mexe no celular dela, joga, vê rede social, assiste plataforma de streaming quando ela quiser. Só que será que essa pessoa consegue falar não?
será que ela consegue deixar o celular de lado e ficar em paz? Ou ela fica sentindo aquela necessidade de eu preciso olhar meu celular? Porque se for esse caso, essa pessoa não é tão livre quanto ela pensa. E isso, é claro, é um exemplo muito besta, mas que a gente pode espelhar para qualquer outra área da nossa vida, para qualquer outro vício que a gente tenha. Então, dito isso, por que raios a gente não consegue colocar em prática aquilo que nós nos propomos, aquilo que nós sabemos que é importante? Em determinado momento do livro, o Peyo, ele traz uma ideia do tipo inteligência versus vontade. Ou seja, a nossa inteligência, ela sabe, nós sabemos que de repente desenvolver um certo hábito, perseguir um certo objetivo é bom para nós, aquilo ali tem sentido pra gente. Mas qual que é o problema? O pensamento sozinho, uma ideia solitária, ela não tem o poder de impactar a nossa vontade. Então é por isso que muitas vezes você, eu, nós pensamos em algo, a gente quer aquilo, mas a gente não consegue concretizar, porque não basta pensar. A nossa vontade, essa coisa que nos move a fazer as coisas, ela é justamente movida pelas paixões, pelos sentimentos e não pelo pensamento. E aí chega naquele momento da leitura em que nós ficamos tipo, tá, se eu tenho um pensamento, eu sei que aquilo é bom, eu sei que aquilo ali é importante pra mim, mas eu preciso de um sentimento pra colocar a minha vontade em ação, como é que faz? E aí o Peyo responde: isso se dá por meio da associação de ideias com sentimentos. Ou seja, a gente vai se aproveitar desses bons pensamentos que a gente tem, desses bons argumentos, de que como algo é bom, como algo é positivo para nós, ou até mesmo o porquê de algum hábito ruim, algum vício ser danoso, ser prejudicial a nós. E aí a gente vai alimentar esse pensamento ao ponto de gerar um sentimento. E aí, esse pensamento que gerou um sentimento é esse sentimento que vai impactar a nossa vontade. Então, é aqui que ele fala que é o único meio da inteligência ser soberana à nossa vontade. É o único jeito da nossa inteligência reinar sobre a nossa vontade, justamente por meio dessa associação de ideias. Mas na prática mesmo, como é que faz isso? O autor traz vários meios de como fazer isso, na verdade. Eu vou trazer só alguns, por isso que desde já eu recomendo muito a leitura desse livro. Uma das coisas que ele fala é o fato justamente da gente alimentar e buscar manter na memória os bons argumentos que vão sustentar bons hábitos, aquilo que faz sentido pra gente. Então, por exemplo, você lembrar de momentos em que você cumpriu as tarefas do dia e você ficou muito feliz, muito realizado com aquilo. Então, você buscar lembrar do quanto o dever realiza e ficar mastigando mesmo essa memória positiva, com certeza isso vai impactar a tua vontade para que você volte a colocar em prática, buscar cumprir as suas obrigações, aquilo que você sabe que é importante cumprir no teu dia, aquilo que tem sentido. Isso vai te ajudar a ter mais força para ignorar as sugestões da preguiça, as sugestões da nossa vontade mal educada. Ou também a gente pode alimentar pensamentos que são negativos, mas que favorecem o hábito que você quer desenvolver. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero
cumprir ali as coisas que eu tenho para fazer, as coisas que tem na minha agenda. Eu sempre coloco coisas para fazer na minha agenda, mas nunca concretizo porque fico perdendo tempo no celular ou qualquer coisa do gênero. Se eu parar e ficar pensando no quanto eu fico chateada depois de um tempo por ter cedido à preguiça, a essa fraqueza da vontade, se eu fico pensando o quanto o tempo ele é algo precioso e eu fico desperdiçando ele com coisas fúteis, com coisas que nem fazem sentido, eu simplesmente faço porque dá na telha. Esse desgosto que surge desses pensamentos pode também me ajudar a desenvolver essa atitude de buscar cumprir mais os meus deveres. E lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Essa coisa da associação das ideias serve para qualquer situação, para qualquer hábito, para qualquer objetivo que você queira trabalhar. E indo muito mais além dessa coisa da associação de ideias a pensamentos, o PIO ele traz dois pontos cruciais para que a gente consiga educar a nossa vontade, ter domínio sobre ela e finalmente fazer aquilo que a gente se propõe. O primeiro ponto deles é a reflexão meditativa. É por meio desse exercício que a gente consegue provocar na nossa alma movimentos de amor ou ódio. Ou seja, amor, aquilo que você quer fazer, aquilo que você sabe que é bom, e ódio àquilo que você quer parar de fazer, aquilo que não tem sentido nenhum, aquilo que é prejudicial para a tua vida, para a tua rotina. Dentro dessa questão da reflexão meditativa, o autor traz o conceito de cristalização, que está ligado a justamente aquela coisa da associação das ideias, de que você vai pegar um pensamento que te é favorável, um bom argumento, que vai ajudar a fortalecer os teus hábitos ou que vai ajudar a enfraquecer hábitos ruins, e você cristaliza aquilo ali, ou seja, você faz um esforço de manter aquilo na sua memória, na sua atenção. Então, por exemplo, se eu ficar me lembrando, né, meditando mesmo, ruminando, sei lá, os malefícios de ficar perdendo tempo em redes sociais. Nossa, isso vai prejudicar a minha cognição, a minha habilidade de pensar, vai prejudicar a minha atenção, vai prejudicar o meu sono, dependendo do horário que eu uso, vai me deixar cansado, mentalmente falando. Se eu ficar matutando esses bons argumentos, ou até mesmo experiências que comprovam de fato, né? Então, vezes em que eu me senti extremamente exausta depois de ficar usando o celular por horas e horas, um vazio mesmo. Tudo isso, todas essas memórias, esses fatos, esses argumentos, se a gente busca cristalizar eles, isso nos ajuda, com essas ideias, a fazer nascer bons sentimentos que vão impactar a nossa vontade a nosso favor. Aquilo que a nossa inteligência está mandando. Só que quando a gente fala também de cristalização, a gente tem que tomar cuidado com as distrações. A gente vive num mundo em que é muito difícil não ser bombardeado de informações o tempo todo. Coisas que não necessariamente a gente vai usar, notícias, muitas vezes notícias ruins. Tudo isso pode e muitas vezes, de fato, tira o nosso foco daquilo que importa, daquilo que a gente está tentando cristalizar. Então, a gente tem que também fazer um esforço, na medida do possível, de evitar essas distrações. Porque, gente, isso aqui que ele fala no livro é ouro. Assim como a vida exige uma ordem, uma constância para que as coisas fluam bem, o nosso pensamento também precisa de ordem. Então, quando nós tentamos manter bons pensamentos, boas ideias, bons argumentos que vão fortalecer, sustentar o hábito que nós queremos desenvolver, ou até mesmo hábitos ruins que a gente quer largar, é uma forma de lutar contra as distrações e de manter
a nossa mente, os nossos pensamentos ordenados, ou seja, eles têm um foco, eles não ficam ali, depois vem aqui, cheio de informações muitas vezes inúteis. Então, essa ruminação dessas ideias vão nos ajudar não só com a própria educação da vontade, mas também a desenvolver essa ordem interna. Outro ponto que o autor também traz é a questão da imaginação. A imaginação, ela é uma arma muito potente nessa questão da reflexão meditativa. E não é uma imaginação de uma coisa rápida que imaginar com palavras. Ele critica muito isso. Ah, eu vou imaginar eu conseguindo desenvolver aquele hábito. Então, por exemplo, seguindo a ideia do início do vídeo, eu quero parar de usar o celular com tanta frequência. Então, eu vou imaginar as coisas que eu faria no lugar de ficar usando o celular. Só que a pessoa, ao invés de se demorar nessa imaginação com imagens, experimentar aquelas ideias, ela fica imaginando só em palavras. Então, eu vou fazer exercício físico, eu vou desenvolver, sei lá, o hobby da pintura, etc, etc. Então, nós precisamos cuidar da nossa imaginação e desenvolver essa imaginação, mas uma imaginação com detalhes, com imagens mesmo. E, inclusive, o autor, ele cita aqui, deixa eu até abrir, na página 102, ele fala que a literatura pode nos ajudar a enriquecer a nossa imaginação. E também não só nesse enriquecimento da imaginação, como justamente naquela coisa da associação das ideias. Ler bons livros podem nos ajudar a desenvolver sentimentos que vão favorecer, finalmente, a prática daquilo que a gente se propôs. Para auxiliar esse trabalho, poderá ser útil fazer leituras com o objetivo específico de favorecer a eclosão de um sentimento particular. Todos os livros que expõem os benefícios ou as alegrias do estudo e as fealdades de uma vida ociosa serão excelentes a título de auxílio. Caso você não tenha visto o vídeo sobre o potencial terapêutico da literatura clássica, vale a pena porque a gente desenvolve essa ideia específica com mais detalhes. Outra coisa dentro dessa questão da reflexão meditativa ainda é o ponto que o Peyo fala sobre nós desenvolvermos estratégias. Ou seja, durante esse vídeo eu usei bastante o exemplo do mau uso do celular, então eu vou focar nele, mas você pode espelhar para qualquer outra situação, ou seja, um bom hábito que você quer desenvolver ou um mau hábito que você quer enfraquecer. Então, se eu quero parar de usar o celular com tanta frequência, eu tenho que pensar quais são os momentos do dia em que eu tenho mais propensão a buscar as redes sociais, a ficar mexendo no celular e a perder tempo. Quando eu paro e analiso essas situações, fica mais fácil para criar estratégias para combater esse hábito ruim. Então, se eu pego o meu celular logo que eu acordo, então eu vou comprar um alarme normal para deixar perto da cama e vou deixar o celular longe, porque assim eu já quebro pela raiz esse problema. Eu sempre que eu sento para estudar, eu falo que vou olhar o celular por 5 minutinhos e quando eu vi já passou 2 horas. Então, a gente pode criar estratégias para evitar isso, antecipar situações para justamente evitar. Ou se é um hábito que você quer desenvolver, sei lá, fazer exercício físico. O que você pode fazer? Quais estratégias você pode fazer para facilitar o desenvolvimento desse hábito? Falando sobre hábitos, a gente tem que sempre lembrar que no começo tudo é difícil. Então, a gente começar com pequenas coisas e ir aumentando conforme você vai tendo constância nelas. O último ponto que o Peyo traz sobre a reflexão meditativa é uma das coisas mais geniais que eu já vi. É muito simples, mas eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Mas é sobre a questão de você desenvolver regras, frases curtas que vão
te ajudar a lembrar do que realmente importa, do porquê que aquilo que você se propôs vale a pena. Por exemplo, a pessoa que se deixa levar muito fácil pela preguiça, o que ela pode fazer? Ela pode, como a gente conversou mais pro início do vídeo, ela pode lembrar, puxa vida, quando eu cedo a preguiça, depois eu me arrependo porque eu vejo o tempo que eu perdi. Tentando me poupar, eu acabei me perdendo. Então, sei lá, se poupar é se perder. Criando frases curtas, regras, princípios que vão te lembrar que, sei lá, você pode escrever, grudar na parede, colocar como tela de bloqueio do celular, que essas pequenas frases, se você for meditando, ruminando elas, elas já vão estar grudadas a um sentimento. E isso vai te ajudar a não ceder à preguiça ou qualquer outra coisa que você queira evitar e colocar em prática aquilo que você se propôs. E para finalizar essa parte da reflexão meditativa, eu não sei se o Peyo traz isso que eu vou falar no livro, eu não lembro mesmo, mas também é muito importante a gente buscar ignorar logo no início toda e qualquer má sugestão que nos surja, tudo aquilo que nos atrapalha de concretizar bons hábitos, bons propósitos. Tem uma coisa, talvez quem é católico conheça, São José Maria Escrivá, ele traz aquele conceito do minuto heróico. Para quem não sabe, o minuto heróico é quando o alarme toca e você levanta logo na hora. Por que fazer isso? Porque muitas pessoas, quando o alarme toca, a gente pensa, mas e se eu ficar aqui mais 5 minutos? Só que nessa coisa do mais e se, você já perdeu. Você já perdeu a luta, você vai ficar ali 5 minutos e quem sabe até mais. Então, São José Maria Escrivá, ele fala, não conversa, sabe? O alarme tocou, levanta na hora, vai no impulso. Porque quando as sugestões, principalmente da preguiça, que a gente conversou no início do vídeo, a gente tem inclinação a sempre preferir aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais prazeroso. Então, se você fica, mas e se eu dormir mais 5 minutos? Mas e se eu mexer no celular por mais 5 minutos? Mas e se eu não for na academia hoje? Já era. Você já perdeu. Até você conseguir lembrar do porquê que é importante fazer aquilo que você se propôs, você já perdeu, entendeu? Porque a tua vontade já enfraqueceu. Mas além da questão da reflexão meditativa, né, que engloba todas essas coisas que nós conversamos, o segundo ponto também é de extrema importância, porque não adianta você ficar só refletindo e não colocar em prática. Então, justamente o segundo ponto que o PO traz para nós corrigirmos esses problemas é justamente a ação. O que fixa em nós o trabalho que a gente fez por meio da reflexão é justamente o hábito. Então, se você refletiu algo e você colocou em prática, essa prática que você teve vai alimentar positivamente com uma experiência concreta aquilo que você refletiu. Então vai ficar uma espécie de um círculo virtuoso. E é claro que é muito importante lembrar que no começo todo hábito é difícil de ser colocado em prática. Então é muito importante nós desenvolvermos ideias de como colocar aquilo ali em prática de forma realista, de forma coerente com a nossa circunstância. Então não adianta, por exemplo, uma pessoa que quer fazer exercício físico falar que vai correr 10 quilômetros, porque isso não vai acontecer. Então é muito importante a gente ter a humildade de reconhecer a nossa condição atual, mas também ter a disposição de colocar os meios necessários para um dia chegar nesses 10 quilômetros ou em qualquer outro patamar, qualquer outro objetivo que você queira. E esse ponto que o Jules Peyo traz no livro é extremamente importante porque nós
tendemos a desprezar as pequenas coisas. Só que são essas pequenas coisas, é a constância nas pequenas coisas que concretiza em nós um hábito, de fato. E isso é tão importante que eu vou até ler esse trecho aqui do livro na página 130. Raras são na vida as ocasiões de realizar ações estrondosas. A vida dos maiores sábios é feita de longas séries de pacientes esforços. Agir é, portanto, realizar milhares de pequenas ações. Basta pouco a cada dia, se a cada dia realizamos esse pouco. É nessas 1000 ações aparentemente insignificantes que se tempera a vontade. Então, quando nós nos propomos a fazer algo simples, mas se você fazer esse simples todos os dias, você vai chegar muito mais longe se você colocar em prática atitudes estrondosas raras vezes. Isso é algo muito importante de nós refletirmos e colocarmos em prática. A fidelidade nas pequenas coisas. Porque quando a gente vai negando a preguiça e lapidando a nossa vontade nesses pequenos momentos, quando você olhar a longo prazo, você vai ter chegado muito mais longe. A tua vontade vai estar muito mais educada. É muito necessário também nós sabermos usar o tempo com sabedoria, porque o tempo ele pode cooperar tanto para o nosso bem, mas também trabalhar para o nosso mal. Porque se nós aproveitamos o tempo que nós temos com sabedoria, fazendo aquilo que é bom de fato, fazendo aquilo que tem sentido, a nossa personalidade vai se desenvolvendo com o tempo de forma positiva. Mas se a gente faz o contrário, se a gente se deixa levar muito pela preguiça, pela ociosidade ou qualquer outra má inclinação, a nossa personalidade vai estar mais mal desenvolvida do que bem. Esse livro é maravilhoso porque o autor ele trabalha essas ideias de como a gente pode na prática usar bem o tempo. Ele até fala como nós podemos usar a agenda, né? Como usar bem uma agenda. E isso é muito legal. Eu só não trouxe esses pontos específicos sobre o tempo nesse vídeo, porque eu pretendo fazer um vídeo específico falando sobre a virtude da ordem, da organização, e, consequentemente, vou falar melhor sobre essas questões nesse vídeo, senão vai ficar maior do que já tá. Mas fica aqui a recomendação da leitura para que vocês tenham acesso a esses assuntos mais profundos, a esses detalhes que são extremamente valiosos. E por fim, não menos importante, ainda dentro dessa questão de colocar em prática, né, da ação. É muito importante nós nos propormos a concluir tudo aquilo que a gente combinou com a gente mesmo. Porque se você começa e não termina, isso vai te trazer um desânimo. E esse desânimo, sentimento, vai favorecer a tua vontade fraca. Então a gente vai cair, na verdade, dessa vez num ciclo vicioso. Então, se proponha pequenas coisas, né? Lembrando que o hábito é difícil, então desenvolva micropassos, mas conclua esses micropassos, né? Concretize, por mínimo que seja esse passo que você tenha dado, foi um passo dado. Então vai trazer muito mais satisfação do que você parar uma tarefa grande no meio. A conclusão desse pequeno passo vai te dar uma alegria, um sentido, vai fortalecer a tua vontade para que você continue nessa caminhada. Também lembrando que os nossos vícios, eles nos sobrecarregam muito mais do que o trabalho. As coisas boas, as alegrias genuínas, elas exigem de nós esforço. Então, se nós fugimos de tudo aquilo que nos exige esforço, que dá trabalho, nós não vamos viver uma vida feliz de fato. Porque se você se entrega ao vício da preguiça, ao vício de perder horas e horas do teu dia no celular ou qualquer outra coisa nesse sentido, você vai ficar muito mais sobrecarregado no final do dia.
porque essa alegria que você escolheu é uma alegria momentânea, uma alegria passageira e principalmente sem sentido. Se você busca realizar aquilo que dá trabalho, mas aquilo ali tem um sentido, a tua alegria vai ser muito maior e você não vai estar tão sobrecarregado, porque de novo, aquilo ali tem sentido. E pessoal, essa coisa da educação da vontade é uma luta para a vida toda. Não vai chegar um momento em que você vai olhar para você mesmo e vai falar: "Ah, aqui tá bom. Já deu, já deu". Não, não vai ter, entendeu? É uma luta para a vida toda. Essa inclinação nossa para sempre escolher aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo, sempre vai existir em nós. Cabe a nós decidirmos como a gente vai agir diante disso. Então, essa coisa da reflexão meditativa, de buscar associar ideias a sentimentos e sentimentos à vontade, de colocar em prática, ainda que seja pouco a cada dia, mas concretizar esse pouco, tudo isso é uma luta diária. Mas é uma luta que vale a pena se você quer desenvolver as virtudes, desenvolver bons hábitos e principalmente desenvolver a tua personalidade. E se por algum motivo você se perdeu nesse caminho, você se deixou engolir pelas distrações, pela própria preguiça, pela ociosidade, lembra que o importante é recalcular a rota sempre que necessário. Se você se perdeu, volta. Se você se perdeu, volta. Sempre que for necessário. Isso aqui não sou eu que estou falando, é o próprio autor do livro. Recalcule a rota sempre que for necessário, mas não deixe de caminhar. E eu queria finalizar esse vídeo recomendando fortemente a leitura desse livro, porque além de tudo isso que eu trouxe, ele fala muito sobre exercício físico, a própria vida de estudos, como cuidar do sono, como ter descanso, um descanso de fato proveitoso. Ele fala também sobre o perigo de outro vício, que é a sensualidade, como isso embota a nossa capacidade de raciocínio, a nossa inteligência e outros malefícios que hoje em dia as pessoas não querem enxergar. Ele fala muito sobre o uso do tempo, da agenda, da organização. O autor também rebate algumas teorias do filósofo Kant e do Schopenhauer sobre a nossa personalidade, que é extremamente interessante. Esse livro aqui tem ouro dentro, gente, de verdade. Vale muito a pena e talvez você tenha gastado dinheiro com cursos sobre maturidade ou sobre qualquer um desses temas que eu falei, sendo que lendo esse livro aqui, talvez você já poderia estar dando passos mais concretos. É claro que ele não é um livro com linguagem de autoajuda, não é uma linguagem super fácil, não é um livro rapidinho de ler, mas vale muito a pena, lembrando daquilo que a gente conversou. Leia uma página por dia, mas leia esse livro porque ele é maravilhoso. Então, muito obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima.